Querida Igreja do Senhor, boa noite. Boa noite, queridos irmãos, amigos, ouvintes. Boa noite a você que está nos ouvindo aí na sala da sua casa. Que a paz do Senhor Jesus chegue até você e que o teu coração esteja pleno, cheio da graça, da bondade e da verdade do Senhor. Nós vamos, mais uma vez, aqui na pregação da palavra, você e eu de cá, você de lá, distantes fisicamente, mas juntos no amor de Cristo Jesus. No texto de hoje, nós vamos falar sobre Deus que. O Deus que. No capítulo 1, Deus criou o universo, o mundo. No capítulo 2, Deus criou o ser humano. No capítulo 3, o pecado entra no mundo, corrompe a raça humana. E por causa desta atitude, o homem aderir-se ao pecado, Deus responsabilizou o ser humano pelas suas atitudes. E consequência das responsabilidades impostas por Deus pelo fato da desobediência do homem, no capítulo 4 há um homicídio entre Caim e Abel. No capítulo 5, nós encontramos a linhagem, a descendência da família de Adão até Noé. Noé foi o homem escolhido por Deus para construir uma grande embarcação, um grande barco, uma arca ou uma espécie de navio. E Deus deu ordem a Noé para que ele pudesse construir, não segundo o que ele, Noé, gostaria de construir, mas segundo o que Deus queria que fosse feito, fosse construído. E em Gênesis 7, nós encontramos já a arca pronta e Deus ordenando a Noé a adentrar-se à arca, ele, sua família e os animais que eram para preservar a espécie. Então vamos lá, Gênesis capítulo 7, diz aí a palavra do Senhor. Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos, levará consigo 7 pares, macho e fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida sua espécie sobre a face da terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez segundo tudo que Deus lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando o dilúvio veio sobre a terra. Nós lemos até o versículo 6. O Deus que viu a pecaminosidade humana. E ao ver a pecaminosidade humana, desgostou o coração de Deus, porque o homem não foi feito para viver em rebeldia, o homem não foi feito para viver na teimosia, o homem não foi feito para viver pecando contra Deus. O homem foi feito para ter um relacionamento pleno com Deus. O homem foi feito para estar perto de Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. E a pecaminosidade do homem o levou para longe de Deus. A decisão tomada pelo homem o afastou, o distanciou de Deus. E agora as coisas só tendem a piorar.
foram desligados espiritualmente de Deus por causa do pecado. Consequentemente, há um homicídio entre Caim e Abel. Caim mata Abel, uma coisa horrível dentro de uma família composta de 4 pessoas, pai, mãe e 2 irmãos. Aí agora, isso tudo raiz, descendência do pecado. Aí agora, essa restante de pessoas que ficaram no mundo, os 3, o pai, a mãe e o irmão, levam algum tempo para poderem proliferar, para poder multiplicar-se, aumentando o número de pessoas para povoarem a terra. Com isso, aumentou o número de pessoas, mas também aumentou a maldade do homem. O homem distante de Deus continuou no caminho ermo do pecado, continuou vivendo de forma injusta diante de Deus, continuou fazendo aquilo que ele mesmo, o homem, queria fazer, continuou seguindo os seus intentos humanos e pecaminosos, e isso foi distanciando os humanos de Deus a cada dia um pouco mais, a ponto de a maldade do homem ter subido e tocado os céus, segundo a Bíblia. E aí então entra Deus para dar um basta, para interromper essa situação, para ele, Deus, trazer de volta para si o homem criado à sua imagem e semelhança. E Deus encontra Noé, um homem simples, um homem íntegro, um homem justo, que temia a Deus em meio a uma multidão de pessoas corruptas. E isso, queridos, agradou a Deus, a vida de Noé. Então Deus chama Noé pelo nome e o comissiona. Deus dá uma incumbência para Noé. Deus dá uma responsabilidade para Noé, para ele construir uma arca. Noé não era nem uma criança mais. Noé era um homem já maduro. Noé já era um homem vivido. Noé já era um homem experiente. Noé já sabia o que era bom e ruim, certo e errado. Então Noé começa a trabalhar na arca. E trabalhou nessa arca durante um bom tempo. Aproximadamente 120 anos Noé passou construindo essa arca. Ele fazia 2 coisas. Construía a arca e pregava a verdade. E as pessoas não o acreditavam. As pessoas não levavam ou não levaram a sério o discurso de Noé. Até o dia em que a arca esteve pronta. O Deus que escolheu Noé para fazer a arca. Olhemos, amados, como Deus é criterioso, como Deus é o Deus da perfeição. Ele não apenas mandou Noé construir uma arca, ele deu todas as medidas, todas as dimensões, tudo calculado para Noé. Deus que pensou e viu os mínimos detalhes. Amados, não há nada que aconteça no mundo que Deus não possa intervir. É simplesmente questão de querer, ele querer intervir. O Deus que escolheu Noé para fazer a arca, o Deus que capacitou Noé para fazer a arca, o Deus que deu todas as medidas para Noé construir a arca. A arca quem fez foi Noé, mas quem a projetou foi Deus. Além de dar todas as medidas concretas e exatas, Deus disse que Noé deveria fazer um revestimento na madeira da arca, por dentro e por fora, porque Deus sabia que ela iria ficar um grande período de tempo exposta à água, tanto da parte interna quanto da parte externa, foram revestidas para que as madeiras não sofressem desgaste por ficarem tanto tempo expostas à água. O Deus que vê os mínimos detalhes. Amados, eu estou falando essas coisas, esta palavra, esta mensagem, esta pregação, é para levar você a ver como Deus age, a ver o tamanho de Deus, a perfeição de Deus,
como Deus agiu nessa questão para a construção da arca. Olha os milímetros, a mão de Deus em tudo. E depois da arca pronta, a ordem de Deus foi a Noé. O Deus que mandou Noé construir a arca. O Deus que mandou Noé entrar na arca. Versículo 1, capítulo 7. Disse Deus a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa. Queridos, a arca aqui era um instrumento de salvação construída pelo homem. A construção, o aparelhamento das tábuas, as medidas, tudo foi através da mão do homem, mas plano excelente de Deus. E a arca não foi feita apenas para Noé, foi feita para ele e a família dele. Aqui mostra Deus agindo para a salvação da família. Queridos, o Deus que não importa unicamente com uma pessoa, o Deus que importa, que zela a família e zela pela família. Nós devemos atribuir valores àquilo que Deus valoriza. Nós devemos estimar aquilo que Deus estima. Nós devemos zelar aquilo que Deus zela. Deus mandou Noé e a família dele entrarem na arca. A arca que era o instrumento de salvação. A arca que, construída de madeira, que era o instrumento de salvação, apontava para Jesus na cruz, cruz de madeira, instrumento de salvação. A ordem foi para Noé e a casa dele. E ele entrou e levou consigo a sua família. Amados, nós devemos ter a consciência da nossa salvação e devemos trabalhar para que a nossa família também seja salva. Nós devemos participar da salvação de Deus e levar conosco outras pessoas. E, em primeira instância, a nossa casa, a nossa família. O Deus que zelou pela vida de Noé, zelou pela família de Noé, o Deus que zelou pelos animais criados. Você vai levar consigo os animais que Deus deu, o número X de animais, para que fossem na arca. De cada espécie, macho e fêmea, os animais limpos, puros para comerem, 7. 14 animais, 7 machos e 7 fêmeas, de cada espécie. E Noé colocou essas coisas dentro da arca. Perdão, Noé não colocou. Noé apenas abriu a entrada da arca e Deus mandou os animais entrarem. O Deus que fala aos animais e eles obedecem. O Deus que a sua voz penetra na audição dos animais, das coisas criadas. E os animais vieram a Noé. E Noé os recebeu. Agrupou cada conjunto de animais nos seus devidos lugares. A arca aqui era uma pousada 5 estrelas, um hotel 5 estrelas, no qual todos que estavam dentro tinham tratamento VIP, tinham alimento pela manhã, alimento ao meio-dia e alimento à tarde, suprindo as suas necessidades. O Deus que preveniu Noé para levar consigo alimento necessário para a sua família e para todos os animais que com ele estavam na arca. Queridos, Deus pensou
nos mínimos detalhes, Deus detalhou, Deus especificou e Noé obedeceu. E com um agravante a mais, se assim eu posso dizer, e quero me dar e me dou esse direito de dizer esse agravante a mais. O Deus que conscientizou Noé de que ele não iria entrar na arca e a chuva chegar imediatamente. Ainda levou mais 7 dias Noé e os animais dentro da arca sem cair um pingo de água sequer. Mas Noé estava avisado. Não havia nada que Deus não houvesse comunicado a Noé. Amigos, irmãos, ouvintes, Deus sempre fala, Deus sempre avisa tudo o que Ele está para fazer. Deus avisa, Deus fala, Deus mostra, Deus revela. Talvez nem todos que estão me ouvindo creem nesse termo revelação, mas é bíblico. Deus mostra, Deus fala, Deus revela. E Deus revelou para Noé os acontecimentos futuros. Só revelou mais, vou segurar a chuva aqui por 7 dias. E depois de 7 dias, a chuva chegou. Deus abriu as comportas do céu. As águas cobriram a terra. Aqueles que estavam dentro da arca estavam seguros, guardados e protegidos. A mensagem de Deus aqui tinha uma urgência. Porque Deus estava colocando fim em um ciclo pecaminoso de toda uma geração que começou com a desobediência dos pais. A mensagem para nós dois, para você e para mim e para você, é que a salvação para as nossas vidas está em Cristo Jesus. A arca de madeira que Noé construiu apontava para a cruz. A salvação nossa não está na cruz, porque Cristo não está na cruz. Nós não pregamos um Cristo crucificado, um Cristo fixo na cruz, não. Nós pregamos o Cristo ressurreto, o Cristo vivo. Passou pela cruz, mas não permanece lá. Mas através daquela cruz, a salvação chegou aos senhores, a vocês, a nós. Nós não pregamos o Cristo crucificado, o Cristo fixo na cruz, não. Nós pregamos o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, o Cristo que passou pela cruz, mas não está lá mais. A cruz está vazia. Mas foi através da cruz que Cristo conquistou para você e para mim a salvação. Portanto, corramos para Jesus. Obedecemos a Jesus. Façamos aquilo que Ele manda. Porque o Deus que lá no passado anunciou que iria dar fim, dar um término naquela geração, naquele ciclo vicioso, pecaminoso, é o mesmo que diz que esse mundo está reservado para juízo. E se você quer escapar do juízo de Deus, corra para a cruz. Corra para Jesus. Faça o que Ele manda. Se renda a Ele. Se entregue a Ele, para Ele. E deixe Ele resolver o seu problema, que você mesmo não pode resolver, a sua situação com Deus. O Deus que
falou no passado, fala no presente. O Deus que agiu no passado, o Deus que está agindo no presente. O Deus que julgou aquele mundo antigo antes do dilúvio. O Deus que vai julgar esse mundo presente. O Deus que salvou os que estavam na arca. O Deus que vai salvar os que estão em Cristo Jesus. Corramos para Jesus. Vamos fazer morada em Jesus. Vamos estar debaixo das mãos de Jesus, do poder de Jesus. Não vá só, leve mais pessoas. A ordem foi para Noé construir a arca, mas para entrar na arca a ordem foi para ele e a sua família. Vem para Jesus. Traga a sua família junto. Traga os seus familiares, traga os seus amigos para Jesus. Apresente Jesus para eles e deixe eles andar com Jesus, viver com Jesus, servir a Jesus e serem salvos e perdoados por Jesus. Um beijo no seu coração. Fique em paz. Tenha uma ótima noite e até a próxima, se Deus nos permitir. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.